Boa noite, muito bem. Estamos aqui hoje para dentro do texto, nossa aula de número 6, sexta aula da nossa coleção, da nossa série de textos literários, de leitura de poesia. É uma leitura bastante especial, bastante para as entranhas do nosso texto literário, para dentro do significado, para criar você como um leitor experiente que vai aprender a ler nossos textos, textos de grandes escritores, textos de autores consagrados. Muito bem, sejam bem-vindos aí, então, à minha aula, mais uma aula. Agradeço a quem está chegando, coloque aí o seu comentário, a sua contribuição no chat, curta nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, sejam todos bem-vindos. Esse tipo de atitude ajuda bastante quem está aqui produzindo conteúdo para vocês de forma gratuita. Muito bem, e hoje nós vamos falar de poesia. Já tivemos aula de poesia no nosso curso, mas hoje vai ser de uma forma especial. Vamos levantar aqui alguns assuntos interessantes, como a questão da poesia com a música, e eu começo a aula colocando essa questão para todos nós, certo? Isso é bastante interessante pensar. Poesia e música é a mesma coisa? Uma música pode ser considerada um poema, uma canção pode ser considerada um poema? E um poema pode se transformar em uma música? A resposta é sempre sim. As duas coisas têm origem na mesma semente. E dependendo do ponto de vista, realmente, uma música, a letra de uma canção, pode ser considerada um poema, sim. Claro que você muitas vezes tem cantores, compositores, letristas de músicas que são verdadeiros poetas. Outros com um pouco menos de qualidade, digamos assim, literária. Correto? Há propriedades específicas da poesia que podem ser compartilhadas e podem ser apropriadas por uma música. Isso é muito comum. Grandes músicos são também grandes poetas. Isso é uma coisa importante para observar na aula de hoje. Temos exemplos de grandes poetas que receberam prêmios na literatura também. Isso é importante dizer. É claro que o grande escritor que vivia da literatura, que é o grande poeta, nem sempre se dedicou a fazer música. A gente tem grandes poetas de todos os tempos, de todos os locais e gerações, que eram, na verdade, escritores de poesia. E músicos surgiram pelo mundo para pegar esses poemas, muitas vezes, e transformá-los em canções. Então, são trabalhos distintos. Mas o trabalho literário de escrever poesia em versos pode muito bem criar uma canção musical. E é isso que a gente vai analisar hoje. Fazendo uma triagem, coletando ao longo da semana no meu canal, canalzinho do Instagram, indicado aí para vocês. Olha só, segue lá o professor. E eu fiz uma coletânea, fiz uma coleta, fiz uma busca com o meu público, com o pessoal que me acompanha, alunos, familiares, amigos, e até mesmo em casa com as crianças, com a esposa, e a gente levantou aí várias músicas possíveis para serem lidas como poema, com valor literário especial. A gente não vai perder a oportunidade de uma aula como essa para trazer uma coisa qualquer, vamos trazer um texto valioso. Então fizemos uma pequena seleção de uma aula que será uma aula breve, mas bastante interessante sobre como ler uma música, a letra de uma música, aos olhos da literatura. É um trabalho que pode parecer não tão fácil, mas é um trabalho muito agradável. A música mexe com as nossas emoções. A poesia também. Quando você junta as duas coisas, é bastante intensa, é uma experiência bastante especial. Há músicas que marcam nossas vidas por conta das suas letras, por conta do seu aspecto literário, por conta do que há de mensagem dentro delas. Se você somar isso, uma melodia agradável, uma melodia tocante, uma melodia intensa, e às vezes muito bem. E a gente vai trabalhar aqui com alguns escritores, alguns poetas, que na verdade são músicos também, e vamos analisar um pouquinho de texto literário, sempre com esse viés. E eu vou começar falando para vocês de um grande escritor, vou começar falando de um Beatle, que é John Lennon, que na verdade, Beatle, na verdade, foi o primeiro, foi o líder dos Beatles lá no início, e que tinha um poder, um ímpeto criativo bastante grande. E eu trago para vocês aqui nessa aula de hoje uma música dele bastante especial, escrita no finzinho, não vou falar da sua carreira, mas sua carreira se encerrou porque sua vida se encerrou antes. Então foi do fim de sua carreira musical e fim de sua vida também, e que é a música Beautiful Boy. Essa música é bastante bonita, é difícil falar de músicas do John Lennon. John Lennon escrito carreira solo, não Beatle, mas John Lennon ele mesmo. É difícil falar do John Lennon sem sentir uma certa mágoa, sem haver uma certa chateação. Não é um episódio muito trágico no fim de sua vida.
Então, todas as músicas bonitas que ele escreveu têm uma conotação melancólica pelo contexto. Ele era uma pessoa muito sensível, uma pessoa bastante delicada, uma pessoa que colocou isso nas suas músicas, principalmente nos primeiros anos dos Beatles. E, portanto, com sua morte precoce, isso tudo ficou muito destacado e ficou muito latente. Músicas, grandes canções que ele escreveu passaram a ter múltiplos significados à luz da forma com que sua vida foi interrompida tão precocemente, há 40 anos. Acaba sendo até uma homenagem, certo? E tá aqui então a letra da canção pra gente, de canção aqui, Beautiful Boy. Só organizar aqui direitinho, vamos entrar a letra da música. Muito bem, aqui está então Beautiful Boy na tela para nós. Vamos acompanhar a leitura, eu vou traduzindo ao mesmo tempo, é bem facinho, bem tranquilo de acompanhar. Acompanha com a gente aqui então a leitura na tela. Olha só que interessante. Beautiful Boy, canção de 1980, então. Close your eyes, have no fear. Feche os olhos, não tenha medo. The monster's gone, o monstro se foi. He's on the run and your dad is here. Ele fugiu e o papai está aqui. Beautiful, 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 beautiful boy. Lindo menino. Beautiful, 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 beautiful boy. E a gente vai seguindo. Before you go to sleep, antes de você ir dormir, eu estou bem aqui, ó. Antes de você ir dormir, say a little prayer. Faça uma oração. Every day in every way, it's getting better and better. Cada dia, de cada forma, vai melhorando, vai ficando melhor e melhor. O refrão se repete, beautiful boy. Continuando, out on the ocean, sailing away, velejando embora no oceano. I can hardly wait, mal posso esperar. To see you come of age, para ver você crescer, ficar mais velho. Come of age é você atingir a maioridade. But I guess we'll both just have to be patient. Mas acho que ambos teremos que ser pacientes. Because it's a long way to go. Então, há um longo caminho pela frente. A hard road to hoe. Muito que remar. Yes, it's a long way to go. É um caminho longo pela frente. But in the meantime, durante esse tempo, before you cross the street, antes de você atravessar a rua, take my hand. Olha que interessante, né? Antes de você atravessar a rua, pegue minha mão. Life is what happens to you. A vida é o que acontece a você. While you're busy making other plans. Enquanto você está ocupado fazendo outros planos. Olha que passagem maravilhosa. Essa é a parte mais marcante dessa música, certo? A vida é o que acontece a você enquanto você está ocupado fazendo outros planos. Olha que frase sensível, que frase experiente, que frase de uma pessoa escrevendo no final de sua vida. Ele estava no final de sua vida. E é uma pena, né? É uma lição que a música deixa pra gente. E ele termina dizendo o seguinte: before you go to sleep, antes de você ir dormir, say a little prayer. Faça uma oração. Every day in every way, it's getting better and better. Isso é uma repetição, dia após dia, de cada modo, vai ficando melhor e melhor. Isso aqui há muita gente que diz que isso remete a uma canção dos Beatles, Getting Better, que foi composta majoritariamente por Paul McCartney, e no episódio da gravação dessa música, John Lennon acabou fornecendo na composição da música um verso bastante negativo, né? It can't get any worse, alguma coisa desse sentido. E foi um episódio um pouco ruim naquele momento para a banda, e é uma forma dele se retratar e reconhecer o poder das palavras do Paul McCartney naquela música. Há um contexto de Beatles aí nessa música também, e é uma música que ele termina falando depois Darling Sean, não é? Que é pro filho dele, Sean, que é o segundo filho dele que nasceu em 75, que tinha 5 anos na época que essa música foi escrita e foi lançada, e é uma música do pai acalmando o filho. A presença terna, a presença quente do pai acalmando o filho, que agora está tudo bem. Eu estou aqui, ó, o monstro foi embora e papai está aqui. Então você tem aí uma mensagem de um pai para filho. Isso é uma poesia, isso é poesia, tá? Isso é linguagem lírica. Ao mesmo tempo que ele dá conselhos para o seu filho, que tudo vai melhorar, para ter paciência, para não ter medo, ele também faz uma autorreflexão, faz uma reflexão com ele mesmo sobre a vida. We'll both have to be patient. Ambos deveremos ter paciência. Então, há também uma palavra do adulto para ele mesmo. A vida é o que acontece com você, eu já acabei de falar sobre isso,
enquanto está ocupado fazendo outros planos. Isso aí, isso é a voz do eu lírico que canta esse poema, lembrando a si essa lição de vida tão importante. E fica aí então essa dica, eu estou colocando os links para vocês aqui ao lado, para vocês poderem, aqui abaixo no vídeo, para vocês poderem encontrar a música e poderem acompanhar. E fica essa música com uma lição bastante gostosa, uma música bastante bonita de se ouvir, como várias outras do John Lennon e dos Beatles de qualquer forma. John Lennon foi um dos grandes escritores de música, um grande poeta, com grande facilidade. Isso foi reconhecido por muitos artistas que cruzaram seu caminho, como uma pessoa sensível que era, pessoa aberta aos sentimentos, sensações, pessoa com um gênio bastante difícil de se relacionar por muitos momentos, mas cheio de carinho para dar, uma sensibilidade para com o próximo, um trabalho ativista muito grande, sociopolítico nos Estados Unidos, na questão da guerra, na questão do país, apesar dele ser britânico, viveu os últimos anos de sua vida em Manhattan. Então fica aí essa dica do Beautiful Boy do John Lennon como uma música que é poesia pra gente. E eu vou tocar pra frente, vou falar de um escritor que foi prêmio Nobel de Literatura. Olha só, Bob Dylan, músico, grande músico, patrimônio da humanidade aí, membro do Rock and Roll Hall of Fame. Tô dando informação, eu suponho que ele seja, não é possível não ser. Mas tá aí, Bob Dylan, que recebeu um prêmio, muita gente me pergunta, já falei em outros vídeos aqui a respeito sobre Bob Dylan com o prêmio Nobel de literatura, é muito mais do que merecido, porque para todo mundo, isso é um consenso no ramo da música, é um consenso no ramo das artes, qualquer especialista, tanto de música quanto de literatura, que Bob Dylan é um poeta. Antes de ser músico, Bob Dylan é um poeta. Ele é mais poeta do que músico, mesmo porque ele tem muito mais gosto por palavras e por frases do que uma voz boa. Isso desde o início da carreira. Ele era fanho no começo da carreira. E seus versos estão lá. Suas músicas são riquíssimas. O tipo de música que ele escreve leva o leitor a um outro paradigma, leva o leitor a uma outra esfera. E ele é, sim, um poeta, um grande escritor. E a gente não pode deixar de dar uma aula de poesia ligada à música sem falar de Bob Dylan. Dá para fazer uma aula inteira só de Bob Dylan. Na verdade, eu estou programando um vídeo em breve, muito em breve, a respeito dessa questão de Bob Dylan receber o Prêmio Nobel de Literatura. É um assunto bastante interessante e dá bastante discussão, ok? E vou passar aqui para vocês, então, um vídeo muito... o texto muito legal de uma música que eu gosto muito, e aí eu vou ter que confessar, não pela música em si, mas pela poesia, que é a música Simple Twist of Fate. Acompanha um pouquinho, então aqui vamos colocar na tela pra gente, tá aí então a música do Bob Dylan, Simple Twist of Fate. A gente tem um pouquinho mais de complexidade e versos mais longos, portanto eu fiz uma traduçãozinha minha e coloquei ao lado, sem compromisso com a poesia em si, mas ainda pretendo transformar esse um poema meu, traduzido para o português, com os créditos ao Bob Dylan, obviamente. E a gente tem aí então, bonitinho, o Simple Twist of Fate, que é uma guinada, uma virada do destino. E aí tem uma história narrada bem interessante, vamos acompanhar. Ó. They sat together in the park as the evening sky grew dark. She looked at him and he felt a spark tingle to his bones. It was then he felt alone and wished that he had gone straight and watched out for a simple twist of fate. Olha que interessante, né? Ele cria uma atmosfera de uma pessoa conhecendo uma moça. Vamos seguir. They walked alone by the old canal, a little confused, I remember well, and stopped into a strange hotel with a neon burning bright. He felt the heat of the night hit him like a freight train, moving with a simple twist of fate. De novo, né? Uma virada do destino de novo, que eles andaram pelo canal confusos, eu me lembro. E aí há já uma pequena confusão proposital do eu lírico, contando a história de um rapaz que achou ter conhecido uma moça por quem ele se apaixonou, mas ele muda a direção desse texto, transformando em eu. O que era ele vira eu. Então você já tem esferas sendo criadas. Isso é poesia de ótima qualidade. Você tem uma esfera de um eu lírico contando uma história vindo de fora e de repente ele está dentro do personagem, que era ele mesmo. E há uma certa confusão, não confusão porque ele não se lembra bem, é uma confusão porque na verdade as coisas se embaralharam. Ele estaria bêbado?
drogado, jogado ao chão, quem sabe? Seguindo, a saxophone someplace, estou aqui, ó, a saxophone someplace far off played as she was walking on by the arcade, as the light buzzed through a beat-up shade where he was waking up. She dropped a coin to the cup of a blind man at the gate and forgot about a simple twist of fate. He woke up, the room was bare. He didn't see her anywhere. He told himself he didn't care, pushed the window open wide, felt an emptiness inside to which he just could not relate, brought on by a simple twist of fate. E aí você tem já uma outra situação, com ele acordando em um quarto, o quarto vazio, a moça foi embora, desapareceu, abriu a janela, não encontrou. O vazio que ele sente dentro, olha os sentimentos dramáticos dentro desse poema. De novo, uma virada do destino. Nada acontece, só temos aqui um personagem pensando e sonhando e querendo, sentado esperando uma virada do destino, sem fazer nada. He hears the ticking of the clocks and walks along with a parrot that talks, hunts her down by the waterfront docks, where the sailors all come in. Maybe she'll pick him out again, one more time for a simple twist of fate. Olha só que coisa. Aqui já é bastante legal a gente apontar o quê? É a região das docas, onde os marinheiros desembarcam e ouço os relógios e a noite que passa. E cadê aquela moça? Será que ela vai me encontrar novamente? E ele fala um pouco mais para cima que ele era um cara sentado na calçada e ela jogou a moeda na latinha dele. Quer dizer, ele se coloca na posição de ser um mendigo jogado no chão da rua. Mas também ele descreve uma cena de um local de aparente prostituição. Agora, esse tipo de cenário criado nas docas com os marinheiros e mulheres escolhidas para cá e para lá, isso lembra muito Liverpool, no caso da Inglaterra, Liverpool, década de 60. Essa música é da década de 60. Liverpool na década de 60, 70. A gente tem aí também, só para ser mais preciso com vocês, ó, 75, né, a data da publicação dessa música, mas década de 60 e 70, Liverpool. Aí você tem outros lugares, como, por exemplo, outros portos, como Hamburgo, que tinha esse tipo de situação muito comum, esse tipo de ambiente criado, correto? Então, é uma confusão mental que surge, né? Vou ler o último estrofe, que é bem marcante. People tell me it's a sin, olha, um pecado, to know and feel too much within. I still believe she was my twin, but I lost the ring. She was born in spring, but I was born too late. Blame it on a simple twist of fate. E eu ainda acho que ela era minha alma gêmea, feita para mim, mas eu perdi o anel, perdi o momento, perdi a esperança, perdi o ring, pode ser no sentido de toque. E ela nasceu na primavera e eu nasci muito tarde demais. Quer dizer, eles eram de momentos diferentes. Você tem esferas criadas, e sobrepostas até em tempos diferentes. Ela era de uma outra época. Chega um momento da última estrofe, ele confessa não saber nem talvez se essa pessoa existiu no mesmo tempo que ele. Seria essa pessoa uma mulher imaginária? Seria essa uma mulher amada que não existiu? Ou de repente uma prostituta de algum momento que o encontrou? Ou uma mulher que o ajudou no momento que estava pedindo, sentado na calçada, esperando o destino salvá-lo daquela miséria e marginalidade? Eu acho essa terceira opção bem plausível, de qualquer forma. E a gente tem aí, então, essa demonstração de um poema do nosso grande poeta e amigo Bob Dylan. Correto? Vale a pena encontrar com esse cara. Toda vez que a gente vai dar uma aula e traz Bob Dylan, tem muito o que dizer. Um artista que influenciou os Beatles diretamente. Dá para ficar falando horas e horas e horas sobre Bob Dylan. As músicas dele são apaixonantes, são ótimas, porque você tem letras intensas, profundas, com histórias, com acontecimentos, com reflexo, com eu lírico bastante profundo, pensando sobre a vida, pensando sobre si. E é uma arte que imita os sentimentos do ser humano nas suas maiores profundezas. É poesia. É muita poesia, é melhor do que muito poeta. Vou seguir. Vamos lá, então. Próximo, estou muito animado, mas agora vamos falar de literatura brasileira.
Então, a literatura brasileira é música, mas é literatura. Eu vou falar agora da literatura da periferia, do gangsta rap, que é um tipo de música, um gênero musical. Racionais MCs, e aí a famosa canção, bem famosa mesmo, de 1997, capítulo 4, versículo 3. Vamos colocar aqui na tela para o público. Lembrando, você que está chegando agora, você que está chegando aqui agora, ainda há tempo de salvar o mundo, há tempo de salvar o professor aqui. Clique em curtir o vídeo, compartilhar, inscreva-se no canal, chama os colegas para participar, coloca o link lá no WhatsApp da sua família para o pessoal assistir essa aula de literatura. Aqui comigo vocês aprendem a ler textos literários, eu mostro lá direto ao ponto, para dentro do texto, onde as coisas acontecem, ok? Vamos lá então para a nossa parte final da aula de hoje, mas não significa que acabou agora. Parte final que ainda tem coisa importante para colocar, que é Racionais MCs. Há preconceito com relação à música da periferia, há preconceito com relação ao rap. Estamos desnudando, estamos desvelando, estamos tirando todo esse tipo de estigma. E vamos ler aqui isso como poesia, como música, música de protesto, música que vem para mudar o mundo. Mudou 23 anos atrás? Será que mudou? Vocês podem me dizer, mas a gente não pode deixar de escrever poesia, não pode deixar de acreditar. Olha só, está aqui então para a gente na tela agora, entrando lá, puxando a corda, vamos lá, todo mundo comigo. Entrando aqui o poeminha, olha só, chegando aqui para a gente, muito bem. E está lá, capítulo 4, versículo 3, ok? Acompanhando então comigo. Ficou um pouquinho pequeno, né, para acompanhar, mas acho que dá para acompanhar legal. Mas eu vou deixar o link da letra aqui embaixo para ler junto, né, tá em português, muito tranquilo, ok? Do álbum Sobrevivendo no Inferno, de 1997. Olha só, 60% dos jovens da periferia, gente, é uma música de 8 minutos. Eu vou ler um trecho inicial e vamos dar a letra do que acontece por aqui, ok? Segue o professor. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Minha intenção é ruim, esvazio o lugar. Eu tô em cima, eu tô afim, 1, 2 para tirar. Eu sou bem pior do que você tá vendo. O preto aqui não tem dó, 100% veneno. A primeira faz bum, a segunda faz tá. Eu tenho uma missão e eu não vou parar. Meu estilo é pesado e faz tremer o chão. Minha palavra vale muito, vale um tiro e eu tenho muita munição. Na queda ou na ascensão, minha atitude vai além. Eu tenho disposição por mal e por bem. Talvez eu seja um sádico ou um anjo, um mágico, um juiz ou um réu. Um bandido do céu, malandro ou otário, padre sanguinário, franco atirador se for necessário. Revolucionário, insano, marginal, antigo e moderno imortal, fronteira do céu com o inferno, astral imprevisível, como um ataque cardíaco. No verso violentamente pacífico, verídico, vim sabotar seu raciocínio, vim para abalar o seu sistema nervoso e sanguíneo. Meu Deus, hein? Esse aqui pegou na veia. Foi não? Racionais MCs. Você tem aqui, nesse tipo de literatura, e é uma coisa bastante contundente, bastante clara, bastante fácil de entender, que é, na verdade, uma literatura de protesto. Uma literatura de protesto, uma literatura de embate, uma literatura de choque. Né? Um eu lírico, como a gente pode dizer, que se coloca, se anuncia como ressuscitando a fúria negra, certo? Um protesto que envolve diferentes esferas, relações sociais entre as pessoas, e você tem aí bonitinho, com muita clareza, um diálogo que perpassa, como é que a gente pode dizer? Eu vou ter que ampliar para ver se vocês conseguem ver um pouquinho maior, né? Ficou pequeno do mesmo jeito, né? Um diálogo que perpassa várias situações de violência, de drogas, de libertinagem, de religiosidade no contexto urbano da periferia. Isso é importante, religiosidade no contexto urbano da periferia. Você tem aí o próprio nome. O próprio nome diz, né? Capítulo 4, versículo 3. Isso é religiosidade. A presença da religião na periferia. Dá para falar milhões de coisas, você tem um protesto aí. Eu acho que o Brasil melhorou algumas coisas depois do que isso foi escrito, mas nada que seja tão visível aos olhos. Talvez apenas a questão do acesso à universidade. Mas você tem o protesto com relação à vida marginal nas grandes cidades, nas grandes capitais. E aí uma obra-prima de poesia escrita em forma de protesto,
em forma de embate, em forma de choque, em forma de o que se pode dizer que é uma chamada agressiva para que haja o choque, para que haja o embate, para que haja o ataque. Racionais MCs já foi cobrado em vestibulares, é atualmente considerado um patrimônio de criação artística brasileira. Claro que é um gênero literário, é um gênero musical específico, não é todo mundo que, assim como música clássica, assim como funk, assim como pagode, assim como samba enredo, o gangsta rap, que é o gênero dessa música, não é uma música apreciada em todos os lugares, então é uma música de nicho, é uma música exclusiva e produzida em alguns lugares, mas que eu acho que traz uma realidade social que não está nos jornais. É isso que vale bastante. É um retrato, é um perfil, é uma pintura, não em um quadro com tela, tinta a óleo, mas é uma pintura sutil, sensível, clara, aberta, tom de denúncia. Não vou ficar de joelhos, eu vou me levantar, e se a coisa chegar aqui vai pegar. E a gente tem esse tipo de poesia muito comum no sul dos Estados Unidos, escritores sulistas, escritores do Harlem, no início do século XX, na primeira metade do século XX, escreveram uma poesia contundente, forte, com denúncias sociais, em busca de direitos, em busca de espaço. Como é a vida lá fora? Como é a vida na periferia, lugar onde nós não vamos? Essa música denuncia, essa música explica, essa música traz pra gente uma música bem extensa, bem longa, mas que vale clicar no link, vale procurar aí a letra da música e dar uma lida, pensando no poesia, pensando na mensagem, a mensagem que ela traz. É lição de vida, é reflexão sobre o ser humano e sua posição na sociedade, é reflexão sobre o outro que está ali, que pode cruzar meu caminho, o que eu posso fazer por ele, o que ele pode fazer por mim, para mim. E a poesia nos torna, como eu tenho dito em todos os meus vídeos, seres humanos mais fortes, seres humanos mais completos, seres humanos mais preparados para pensar a vida, pessoas mais sensíveis, pessoas mais altruístas ao sentimento do outro, às necessidades do próximo. A poesia torna o ser humano, os humanos, os homens e mulheres, melhores pais, melhores mães, melhores irmãos, melhores filhos. Vejam bem. Não é? E eu agradeço muito a presença de todos vocês, a paciência de ter ficado até o final, e quem está acompanhando o curso, perdeu a aula 2, perdeu a aula 5, perdeu a aula 4, a gente está formando um curso completo aqui de leitura de textos literários, leitura de clássicos, e hoje falamos sobre música nos textos literários. Deixe seu recado, deixe suas impressões, estou aqui no chat mais uns minutinhos para conversar com todos vocês um pouquinho até o final, e acima de tudo, só posso agradecer, ok? Muito obrigado a todos, até a próxima aula, boa noite.